Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal, finalmente, né? E hoje a gente vai trazer aqui um tema que vocês já estão acostumados por conta de outras edições que a gente já fez por aqui, mas dessa vez a gente vai trazer ele com um pequeno twist, afinal, essa é a primeira vez que vamos falar sobre ela por aqui. Pelo menos é um vídeo solo, né? Porque, obviamente, que já falamos sobre ela várias vezes aqui nesse canal. Pode até não parecer, mas somando seu período no X Factor e Fifth Harmony, Camila Cabello completa agora em 2022 10 anos de carreira. E em meio a um cenário tão competitivo quanto esse atual, qualquer um que consiga a proeza de se manter por uma década em evidência nos holofotes, sendo uma das artistas mais populares da atualidade, com seus quase 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify, é porque algo de especial ela tem. Entre altos e baixos, erros e acertos, Camila lançou agora em 2022 o seu terceiro álbum solo, muito bem recebido pela crítica especializada e o seu mais autoral até o momento, com quase todas as músicas escritas apenas por ela mesma. No entanto, um ponto bem curioso que eu acho a respeito da Camila, e que eu acredito que alguns de vocês já devam ter notado também, é que nesses últimos anos não foi apenas uma, duas ou 3 vezes que o nome dela sempre aparecia ali por trás de um grande sucesso que poderia ter sido dela, mas que por diferentes razões a música sempre acabava chegando ao mercado na voz de outra pessoa. Essas situações são bem interessantes porque acaba sendo até um pouco inevitável, né? Não comparar o que ela rejeitou com o que ela de fato resolveu priorizar. E hoje é exatamente isso que a gente vai fazer, resgatar os maiores sucessos, os maiores hits que poderiam ter sido da Camila, e ver aí como ela moldou ao longo desses anos a sua identidade artística e sonora sem eles na sua discografia. Será que foram boas decisões? Será que não foi? Será que pelo menos uma ou outra ela poderia ter reconsiderado? Ou será que foi melhor do jeito que ela escolheu mesmo? Vamos aqui. Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre, nossa, fazia tanto tempo que eu não falava isso, de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá? Eu acho que por a Camila ter sido revelada em um grupo pop formado em um reality show lá nos Estados Unidos, muita gente talvez não tenha noção ou talvez não saiba qual é a base dela. E passar por isso primeiro eu acho um ponto bastante importante para poder até ficar um pouco mais claro de entender o que o repertório dela tenta refletir. Carla Camila Cabello Estrabal nasceu no dia 3 de março de 1997 em Cojimar, um distrito de Havana, em Cuba. Quando tinha apenas 6 anos de idade, a sua família se mudou para o México, mas por questões de adaptação eles migraram para os Estados Unidos. Camila e sua mãe foram primeiro, mas a família completa só conseguiu se reunir novamente 1 ano e meio depois, quando seu pai também conseguiu entrar no país. Uma das suas principais influências para seguir o sonho de se tornar um artista veio de dentro de casa, com o seu pai, que sabia tocar violão, sempre encorajando a Camila a cantar desde bem criancinha, e tendo como alguns dos maiores nomes da música latina, como o mexicano Alejandro Fernández, e a também cubana Célia Cruz, como algumas das suas principais referências. Vocês podem notar que em cada um de seus trabalhos solo, a Camila foi cada vez mais abraçando as suas raízes latinas, mas, novamente, por conta dela ter sido revelada para o mundo através de um grupo pop norte-americano, bastante controlado, diga-se de passagem, eu já vi aí bastante gente questionando se ela era latina de verdade ou que ela só estava usando a cultura latina para se promover. Mas dada aqui essa pequena introdução, para quem tinha dúvida, eu acho que já ficou aí respondido e mais fácil de entender o contexto de alguns tópicos que a gente vai abordar mais pra frente. Pois, no entanto, um dos pontos chaves que a gente está amarrando aqui hoje começa ainda na época do Fifth Harmony, quando em 2016 Camila recusou o convite para participar de um hit que não foi apenas um hit, foi o hit, que hoje já vendeu aí mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo, permaneceu por 12 semanas consecutivas em número 1 no Hot 100 da Billboard, e gostando ou não, porque hoje tem bastante gente que não gosta, não há como negar que essa foi uma das maiores canções de toda a década passada. De qual música que a gente está falando aqui? Ela mesma, Closer, do Chainsmokers, com participação da House. Após um pequeno trecho da sua versão demo vazar na internet, o próprio Chainsmokers confirmou em tweets que foram deletados logo em seguida, porque com eles é assim, né? Eles tweetam e logo depois apagam,
que a Camila era de fato a primeira opção para o vocal do maior hit que eles já tiveram em sua carreira até hoje, e que o convite para Halsey só foi realizado após a Camila desistir de levar o lançamento para frente. Esse é um caso que a gente precisa avaliar aí todo o contexto, já que Closer foi originalmente lançada em julho de 2016, época em que a Camila ainda fazia parte do Fifth Harmony. A gente bem sabe que fazer parte do grupo não era um impeditivo, pelo menos para Camila, né, de lançar colaborações à parte. Mas em uma entrevista de 2017 para uma rádio, a Camila explicou ali melhor o porquê dela ter deixado Closer passar para outra pessoa. Abrindo aspas, eu amei a música, mas tive que desistir porque estava no grupo na época e tínhamos um álbum prestes a ser lançado. Eu sempre tentei manter o meu material solo fora da agenda principal. Eu estava muito animada, mas tive que dizer não. Daí quando percebi, aquela era a música número 1 no mundo. Quem aí for bom de memória deve lembrar que no finalzinho de 2015 a Camila havia lançado I Know What You Did Last Summer com Shawn Mendes, e no finalzinho de 2016, um ano depois, foi a vez da parceria dela com Machine Gun Kelly em Bad Things. Closer, no entanto, saiu bem próximo da época em que o Fifth Harmony estava promovendo o single Flex, e nesse caso, a Camila optou por não colocar em conflito a agenda que ela teria com o grupo. Olha, eu acho que se ela realmente quisesse, teria dado aí pra trabalhar as duas, porque, vamos puxar aqui pela memória. Bad Things e That's My Girl foram dois singles que saíram ali quase que pela mesma época e deu pra ela trabalhar as duas super de boas. Mas foi aí uma escolha dela, né? Além de que a gente precisa levar em conta também, né, que uma coisa é você divulgar um single paralelo bem no meio que uma era tá acontecendo, e outro quando essa mesma era já tá ali quase no final, né? Então precisamos levar tudo isso aí em consideração. Eu acho que foi mais ou menos assim que a Camila deve ter pensado. Mas bom, indo agora para um momento mais próximo desse que a gente se encontra agora e já entrando aí na carreira solo dela, muitos aí devem lembrar que o álbum de estreia solo da Camila deveria ter saído em uma outra data, com outro título, com outras músicas, com toda uma outra identidade. E parte dessas mudanças veio aí após algumas escolhas da própria Camila. Enquanto a sua gravadora tentava ali realinhar o projeto após o fraco desempenho do lead single Cry in the Club, vocês acham que a Camila ficou parada? Claro que não. Ela foi lá e por conta própria foi fazer os corres dela, e nessa ela acabou assinando com uma pequena empresa de agenciamento que acabou custeando a produção de novas músicas. Era um time bem mais reduzido, sem aquele monte de hitmaker que a Epic proporcionou a princípio, mas foi aí, exatamente com eles, que ela criou faixas como Ravenna, e basicamente todo o resto do que de fato veio a ser aí o seu primeiro disco. Pra quem não sabe, a Camila basicamente criou todo o álbum de estreia solo dela apenas com o produtor Frank Dukes e só levou ali, ó, prontinho pra Epic Records aprovar o lançamento. O que a princípio eles nem queriam e só foram aí, ó, dar o braço a torcer quando perceberam o tamanho do sucesso que Ravenna estava fazendo. E eu acho que até por conta disso, isso até justifica o porquê da Camila queria o mínimo na verdade, de interferência possível durante esse trabalho. Como alguns devem saber, até porque a gente já falou sobre esse assunto em um vídeo só sobre a música aqui no canal, após Demi Lovato desistir de lançar The Middle, estava tudo certo para que a faixa fosse lançada com a Camila. A música já tinha capa, já tinha data de lançamento, já estava tudo certo e tudo mais. Mas no meio desse tempo, Ravenna foi lançada de forma promocional, de pouco em pouco a música foi crescendo, e para não competir com ela mesma naquele momento, Camila desistiu da parceria com Zedd e Grey para focar apenas naquela que ela mesma havia criado. Apesar de The Middle também ter sido aí um enorme sucesso, eu acho que nesse caso nem tem como a gente querer questionar a escolha que ela fez, né? Até mesmo porque, ainda que ela tivesse escolhido trabalhar as duas, a gente ainda assim nem ia saber, nem ia ter como saber se nesse caso ela iria ter 2 hits ao mesmo tempo, ou se nessa disputa por atenção, nenhuma das duas teria sido o que foi. Aqui mais vale aquele ditado, né? Mais vale um coelho na mão do que 2 voando. E nesse caso, né, até para além dos números, além dos resultados comerciais, Ravenna trouxe aí uma consistência muito maior para Camila do que The Middle poderia sonhar em trazer. Até porque The Middle, ainda que ela seja muito radiofônica, muito pop, 3 indicações ao Grammy e tudo mais, ainda assim era uma música que poderia ter sido aí lançada por qualquer outra pessoa. Tanto que o próprio Zedd fez aí 14 tentativas com artistas diferentes para finalmente conseguir lançar ela, enquanto do outro lado da história, Ravenna era algo muito mais único. Quando a Camila chegou lá e apresentou a nova versão do que ela queria para o seu álbum de estreia, consequentemente tudo que havia sido produzido pela Epic Records foi descartado,
Mas, como tinha gente aí muito grande por trás do The Hurting, The Healing, The Loving, título da primeira versão que o disco teria, óbvio que nem tudo foi aí engavetado para sempre, né? Uma das músicas que acabou chegando ao mercado após o disco ser cancelado foi a faixa Be Right Here, originalmente produzida pelo Stargate e o Benny Blanco, e escrita em parceria entre Camila e Charli XCX, mas, para o seu lançamento final, acabou ganhando ali um toquezinho extra do DJ Kangs e os vocais do cantor Josh Golden. Considerando que Cry in the Club havia sido escrita pela Cia e que nas poucas faixas que o público teve aí conhecimento, rolavam nomes como Diplo, Charli XCX, Stargate, Benny Blanco, Pharrell Williams, Ryan Tedder, entre vários outros, eu acho que dá até aí para entender um pouco, né, o porquê da Epic ter se dá ali um pouco resistente na hora de jogar todo esse trabalho para debaixo do tapete. Mas no fim, né, deu aí para ver que Camila e Frank sabiam muito bem o que estavam fazendo quando seguiram pelo outro caminho. Agora um caso que é até um pouco difícil da gente saber em que momento da sua carreira ela poderia ter entrado, mas que por uma pequena prévia que circular aí pela internet a gente pode ter aí uma boa noção de que também poderia ter dado bom com ela, é o caso de God is a Woman, que, como todo mundo aqui já sabe, acabou indo parar nas mãos de Ariana Grande. E vamos aqui, se a gente fosse atentar às datas, o álbum de estreia da Camila começou a ser produzido em 2017, em janeiro de 2017, mas entre aí todos os rumos que ele teve, só foi lançado em janeiro de 2018. A versão da Ariana de God is a Woman foi lançada em julho de 2018, enquanto Romance, segundo o álbum da Camila, só foi lançado em dezembro de 2019. Nunca ficou exatamente claro em que momento a Camila foi contatada pelo Max Martin para gravar a música, para a gente poder ter aí uma noção em qual desses discos dela poderia ter entrado. Mas o fato é que se a Camila quisesse, God is a Woman poderia ter sido dela, ainda que não da forma que a gente conhece. Quando Camila foi convidada para gravar a música, tudo que eles tinham na época era a melodia e o refrão. E o convite para ela foi justamente para que ela também escrevesse ali os outros versos que a música precisava. Mas após algumas tentativas, segundo a própria Camila, ela não conseguiu chegar ali em um resultado que fizesse sentido para ela e acabou passando a música para frente. Foi então que a Ariana foi contatada para trabalhar na música e com ela tudo fluiu perfeitamente. E quando eu falo que a versão da Camila provavelmente seria diferente, na verdade não é nem provavelmente, é com certeza seria diferente, já que coube a Ariana, né, escrever todo o resto que estava faltando ali na música. Mas, ainda assim, precisou de uma desistência da Camila para que a música chegasse nas mãos dela. O que é até uma pena, né, porque essa daí foi a única oportunidade que a gente teve de ver uma parceria entre a Camila e o Max Martin, porque depois disso ainda não surgiu uma outra chance, pelo menos por enquanto. No segundo semestre de 2019, Camila deu início à era Romance, seu segundo álbum solo, que contou aí com sucessos como My Oh My e Senhorita, além de vários outros singles como Liar, Shameless, Easy e First Man, essa última, aliás, uma faixa dedicada ao seu pai, já trazendo aí esse laço familiar que seria ainda melhor explorado no seu disco seguinte. No entanto, uma outra faixa que também poderia ter feito parte desse álbum, mas que acabou chegando ao top 10 de vários países do mundo, como Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, na voz do Justin Bieber, foi o terceiro single do Justice, Anyone. Pra quem não sabia dessa, existe até a versão da Camila aqui no YouTube dessa música, pra quem quiser ir procurar depois, é só colocar Camila Cabello Anyone aí na busca mesmo. Segundo a mãe dela, na época, essa era a música favorita da Camila do disco, mas por algum motivo que nunca foi explicado, ou pelo menos eu não achei nenhuma explicação dela sobre isso, a música acabou ficando de fora da tracklist. Ao que parece, se Anyone tivesse realmente ficado no Romance, ela seria uma faixa bônus de uma das versões aí especial que o disco teve. O que por si só é um tratamento bem diferente que ela ganhou com o Justice, né? Que não só colocou ela na versão principal do Justice, como ainda trabalhou ela como single. Pode ser que ela não tenha se identificado muito com a música depois de um tempo que ela gravou. Pode ser que ouvindo o disco completo ela não tenha aí se encaixado na ideia que ela queria para o álbum. Mas no fim das contas, além do Justin, quem também deve ter ficado muito satisfeito com essa decisão foram os compositores Jonathan Bellion e Andrew Ottman, já que como single do Bieber, a música acabou aí rendendo bem mais para eles, né? Se hoje a Camila se arrepende ou não de algum desses descartes, isso aí é algo que só ela mesma vai poder falar, né? Mas eu acho que deve ter ficado bem claro, né? Que independente do que estavam oferecendo ali para ela, era um hit pronto ou não, ela sempre priorizou mais aquilo que fazia sentido para ela em cada fase que ela se encontrava. É bem possível que mais pra frente a gente até saiba aí de mais outros casos, já que durante a produção do Família ela certamente deve ter recebido aí várias outras propostas,
Mas como esse é um disco tão fechadinho ali em temas pessoais dela, dificilmente uma música escrita por outra pessoa iria conseguir fazer sentido dentro dele. Em quais dessas decisões vocês acham que a Camila acertou e em quais delas vocês acham que valia ela ter pensado, pelo menos com um pouquinho mais de carinho? Falei aí nos comentários. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.